Olá, meus queridos alunos e alunas. Nós vamos iniciar a segunda aula do nono módulo e hoje vamos falar sobre os membros e a obra da Igreja. O Novo Testamento estabelece as seguintes condições para os membros da Igreja. Primeiro, fé implícita no Evangelho e confiança sincera e de coração de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Número 2, submeter-se ao batismo nas águas como testemunho simbólico da fé em Cristo. E número 3, confessar verbalmente essa fé. No princípio, praticamente todos os membros da igreja eram verdadeiramente regenerados. Em Atos 2:47, fala o seguinte: E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, continuando, entrar na igreja não era só uma questão de unir-se a uma organização, mas de tornar-se membro de Cristo, assim como o ramo enxertado na árvore. No transcurso do tempo, entretanto, conforme a igreja aumentou em número e em popularidade, o batismo nas águas e a catequese tomaram lugar da conversão. O resultado foi um influxo na igreja de grande número de pessoas que não eram cristãos de coração. E desde então, esse tem sido mais ou menos a condição da cristandade. Assim como nos tempos do Antigo Testamento havia um Israel dentro de um Israel, israelitas de verdade, bem como israelitas nominais. Assim também no transcurso da história da igreja, vemos uma igreja dentro da igreja, cristãos verdadeiros no meio de cristãos apenas de nome. Portanto, devemos distinguir entre a igreja invisível, composta por verdadeiros cristãos de todas as denominações, e a igreja visível, constituída de todos os que professam ser cristãos. A primeira composta daqueles cujos nomes estão escritos no céu, e a segunda compreende aqueles cujos nomes estão registrados no rol de membros das igrejas. As parábolas do capítulo 13 do livro de Mateus esboçam a história espiritual da cristandade entre o primeiro e o segundo advento de Cristo, e nelas aprendemos que haverá uma mistura de bons e maus na igreja, até a vinda do Senhor, quando a igreja será purificada e se fará separação entre o genuíno e o falso. O apóstolo Paulo expressa essa mesma verdade que está nessas parábolas, quando compara a igreja a uma casa na qual há muitos vasos, uns para honra e outros para desonra. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 19 e 21, está escrito assim: Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo. O Senhor conhece os seus. Aparta-se da injustiça todo aquele professa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Mas é a igreja sinônimo do reino de Deus? Que a igreja seja uma fase do reino de Deus entende-se pelo ensino de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19, quando Jesus explica para Pedro que ele é um fragmento da rocha sobre o qual o próprio Jesus edificará a sua igreja, e pelas parábolas de Mateus 13. Queridos, sendo o reino dos céus uma expressão extensa, podemos descrever a igreja como uma parte do reino de Deus. Por exemplo, a igreja pode ser considerada como uma parte do reino de Deus, assim como o estado de Santa Catarina é parte do Brasil. A igreja prega a mensagem que trata do novo nascimento do homem, pelo qual se obtém entrada no reino de Deus, como está escrito em João 3, 3 e 5. Jesus respondeu-lhes, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou-o: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade, te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, queridos, as obras da igreja são, primeiro, pregar a salvação. A obra da igreja é pregar o evangelho a toda criatura,
como está escrito. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. A Igreja tem a função de explanar o plano da salvação, tal qual é ensinado nas Escrituras. Cristo tornou acessível a salvação por provê-la. A Igreja deve torná-la real por proclamá-la. Segundo, a Igreja precisa prover meios de adoração. Israel possuía um sistema de adoração divinamente estabelecido, pelo qual se chegava a Deus em todas as necessidades e crises da vida. Assim também a Igreja deve ser uma casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho. Terceiro, a Igreja deve prover comunhão religiosa. O homem é um ser social. Ele anela comunhão com o intercâmbio de amizade. É natural que ele se congregue com aqueles que participam dos mesmos interesses. A Igreja provê uma comunhão baseada na paternidade de Deus e no fato de ser Jesus o Senhor de todos. É uma fraternidade daqueles que participam de uma experiência espiritual comum. O calor dessa comunhão era uma das características notáveis da Igreja primitiva. Num mundo governado pela máquina política do Império Romano, em que o indivíduo era praticamente ignorado, os homens anelavam uma comunhão onde pudessem livrar-se do sentimento de solidão e de desamparo. Em tal mundo, uma das características mais atraentes da Igreja era o calor e a solidariedade da comunhão. Comunhão em que todas as distinções terrenas eram eliminadas, e os homens e mulheres tornavam-se irmãos e irmãs em Cristo. Quarto, a Igreja deve sustentar uma norma de conduta moral. A Igreja é a luz do mundo, que afasta a ignorância moral, é o sal da terra, que a preserva da corrupção moral. A Igreja deve ensinar os homens como viver bem e a maneira de se preparar para a morte. A Igreja deve proclamar o plano de Deus para regulamentar todas as esferas da vida e a sua atividade, contra as tendências para a corrupção da sociedade. Deve ela levantar uma voz de admoestação. Em todos os pontos de perigo, deve colocar uma luz como sinal de perigo. Essa é uma das grandes funções da Igreja. Sobre a adoração da Igreja. Das epístolas de Paulo, concluímos que haviam duas classes de reuniões para adoração. Uma consistia em oração, louvor e pregação, e a outra em um culto de adoração, conhecido como uma festa de amor. O primeiro era um título político. O segundo era um culto, um culto, né? O primeiro era um culto público e o segundo era um culto particular, ao qual eram admitidos somente os cristãos. O culto público, segundo o historiador Robert Hastings, era realizado pelo povo conforme o Espírito movesse as pessoas. E esse singelo culto podia ser interrompido a qualquer momento pela manifestação do Espírito na forma de profecia, línguas e interpretações, ou por alguma iluminação inspirada sobre as Escrituras. E esta característica de adoração primitiva é reconhecida por todos os estudantes sérios da história da Igreja, não importando sua filiação denominacional ou escola de pensamento. E sabemos que essa adoração inspirada pelo Espírito era um meio poderoso de atrair e evangelizar os não convertidos. O culto particular. Lemos que os primeiros cristãos perseveravam no partir do pão. Está em Atos 2,42. Mas descrevem essas palavras uma refeição comum ou a celebração da ceia do Senhor? Talvez ambas. É possível que houvesse acontecido o seguinte: no princípio, a comunhão dos discípulos entre si era tão unida e vital que tomavam suas refeições em comum. Ao sentarem-se à mesa para pedir a bênção de Deus sobre o alimento, vinha-lhes a lembrança da última Páscoa de Cristo. E assim essa bênção sobre o alimento espontaneamente se estendia em culto de adoração. Desta forma, em muitos casos, é difícil dizer se os discípulos faziam uma refeição comum ou se participavam da comunhão. A vida e a adoração a Deus estavam intimamente relacionadas naqueles dias. Porém, muito cedo, os dois atos, o partir do pão e a ceia do Senhor, foram distinguidos.
de forma que o segundo se tornou a ordem do culto. Em determinados dias, os cristãos reuniam-se para comerem uma refeição sagrada de comunhão, conhecida como a festa de amor, a qual era uma refeição alegre e sagrada, simbolizando o amor fraternal que eles tinham uns pelos outros. Todos eles traziam provisões. E ao terminar essa festa de amor, celebrava-se a ceia do Senhor. Meus queridos, esse é um assunto bastante extenso, muito rico em detalhes e muito interessante. Então fiz aqui um breve resumo, né, sobre os membros e a obra da igreja. Ok, meus amados? Estou com saudades de vocês todos. Um beijo no coração de cada um e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Amém.